Olá, queridos irmãos, tudo bem? Esperamos que sim. Então, dando continuidade à nossa leitura e estudo do livro Nosso Lar de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier, vamos falar sobre o capítulo 26 com o título de Novas Perspectivas. Lembrando que anteriormente, no capítulo anterior, que tratamos no outro vídeo, o capítulo 25, Generoso Alvitre, onde a dona Laura aconselhava André Luiz, que tinha permissão de observação dos diversos ministérios de nosso lar, permissão essa concedida pelo ministro Clarencio. Ela recomenda a André Luiz de que a curiosidade pela curiosidade, né, é tarefa inglória, que sempre que surgir a oportunidade de servir, o espírito de auxiliar é muito mais valoroso do que aquele só de observar. Tá? E diante destas lições, nós damos agora a continuidade de André Luiz nessas novas perspectivas. Né? Então, ele inicia este capítulo dizendo o seguinte: ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mão de Lísias, acompanhei Rafael, que foi aquele colega que ela se utilizou para encaminhá-lo às câmaras de retificação, onde vai se iniciar as visitações de André Luiz. Convicto de que iria não as visitas de observações tão somente, mas o aprendizado e serviço útil. Anotava surpresa os magníficos aspectos da nova região, rumo ao local onde aguardava-me o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer das minhas muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me toda a oração pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos. Enquanto aqui na Terra, muitas das vezes, elevamos a nossa existência atribulados, sem nos ligarmos às questões espirituais, sem nos ligarmos ao fato de sermos espíritos, de termos a vida eterna, né? E nós não observamos a recomendação básica de nosso Mestre Jesus de orar e vigiar, né? Agora, orar o tempo todo não significa estar fazendo Pai Nosso, Ave Maria ou outro tipo de qualquer prece o tempo todo, mas de ter o pensamento elevado, de ter o pensamento em condições de auxiliar, de prestação de serviço, de servir os outros, em condição de ter uma vida reta, uma vida com dignificação, com significação, em prol de todos os nossos irmãos. Isso é estar em oração o tempo todo. E André Luiz, diferentemente da sua última existência, nesse momento, ele compreende que estar em orientação é estar assim, sempre trabalhando pelo nosso Mestre Jesus e trabalhando pelos nossos semelhantes, ok? Dando continuidade, dava-me, André Luiz diz, toda a oração pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que me não faltassem trabalhos e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos do serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aérobus à frente de espaçoso edifício. Descemos calados. Em poucos minutos, achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro, é o nosso irmão André. Para servi-lo, responde ele. Tenho notificações de Dona Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Neste interim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida.
Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações, que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. André diz, compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é o meu maior desejo. Veja que ali o próprio ministro Genésio já dá aquela cutucada, né? Aquela sutileza, né? Muitos vêm aqui em observação e acabam trabalhando. Ou seja, né? Observe, mas trabalhe igualmente, ok? Esse é o verdadeiro espírito do aprendizado. Aprender e servir. E continua André, este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência neste ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me então das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo. Talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada a produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio seja transformada a minha concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje mais do que nunca a necessidade de regenerar os meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Ou seja, esta confissão assim, ao ministro do André Luiz, né, reconhecendo a sua vaidade profissional na sua existência anterior, que nada lhe acrescentou de valor, e quando ele fala em afirmar os seus valores, nós estamos falando de fortalecer o caráter. Né? Quando nós erigimos em nós mesmos valores imorredores, valores que são dignos, valores que nos fortalecem o espírito, nós estamos falando de caráter irremovíveis, de caráter que não se curva diante das adversidades. Né? Porque muitas vezes os nossos descaminhos, as nossas imperfeições se sobrepõem a este caráter fraco, a este caráter ainda insípido, sem estrutura, sem verdadeiros valores, fazendo com que a gente erre. É importante, portanto, para nós, de que através do trabalho digno, através de servirmos aos nossos semelhantes, que os nossos valores sejam apreendidos e retidos em nós, fortalecendo o nosso caráter. Só assim teremos força suficiente para podermos crescer no nosso processo de evolução. E continua, satisfeito, notava ele, do fundo do meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, eu ainda não estava bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir, o que é diferente, né? Era servir, talvez ainda, a própria vaidade dele em relação à sua profissão de médico. Não entendia naquela época ainda o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido ali até então, o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas,
Quantas e quantas vezes nós nos firmamos ainda nas nossas imperfeições, valendo-nos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, achando que isto vai fazer com que a gente se sinta bem e melhor, quando na realidade é o oposto, né? O desprendimento de nós mesmos, a prática da caridade, o espírito de servir e o espírito de fraternidade que vai fazer com que a gente seja de fato felizes. Relendo mais um pouco, no fundo era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lavos quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim. Não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Quando a gente adquire, aprende e apreende os valores verdadeiros do Espírito Eterno, então nós passamos a sermos sinceros, principalmente conosco mesmos. O velhinho fritou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei eu acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nesta posição digna. E como que preocupado a levantar-me o ânimo e acender-me o espírito, no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Esta frase ela é às vezes muito utilizada por nós em casas espíritas, né? Principalmente aqueles espíritas iniciantes, né? Que desejam fazer, ajudar, fazer e trabalhar, de procurar, né? Evidentemente com espírito de servir, mas muitas vezes ainda presos ao âmbito dos orgulhos, das vaidades, né? Então a gente aconselha calma, né? Aconselha estudo, aconselha muita reflexão. A doutrina espírita, antes de qualquer outra questão, ela se revela como uma reformadora íntima de todos nós, né? Ela nos faz enxergar longe dentro de nós mesmos, fazendo-nos vermos as nossas imperfeições, os nossos valores ainda muito enfraquecidos, fazendo enxergarmos-nos ainda necessitados de amparo. E esta frase aqui de André Luiz, da obra de André Luiz, dita, segundo nos diz aqui André, pelo ministro Genésio, quando o discípulo está preparado, o Pai envia o instrutor. Então, muitas das vezes, quando nós chegamos a uma casa espírita, né, é que o nosso espírito lá já está preparado para estas revelações sobre nós mesmos, né? Muitas pessoas imaginam, às vezes, que ir a uma casa espírita é ir trabalhar pelos pobres, pelos aflitos de baixa remuneração, por aqueles velhinhos desamparados, as crianças abandonadas. Sim, tudo isso faz parte do nosso aprendizado da lei de amor e da lei de fraternidade. Se nós parássemos nas casas espíritas ou qualquer outra escola religiosa que dê cestas básicas, que auxiliem, dê pratos de comida, dê alimentação, dê instrução àqueles menos favorecidos, estas pessoas morreriam de fome? Não. Elas encontrariam, de alguma forma, algum meio de se auxiliarem. Estes trabalhos realizados nestas entidades, a título de caridade, mas que no fundo são trabalhos de assistência social,
elas são importantes para nós mesmos, são escolas de amor, são escolas de lei de fraternidade. Por isso que se diz que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Quando a gente está preparado, quando a gente já revelou a si próprio as necessidades de aprendermos a servir e a servir com amor, e aí sim deixa de ser assistência espiritual para ser verdadeiramente a caridade, de servir com amor. Quando a gente está nessa disposição, o trabalho aparece e vamos executá-los com amor. Então, relendo e continuando. Quando o discípulo está preparado, diz o ministro Genésio, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência, diz Genésio a André. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade e aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar o homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é bem diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. São novos valores que nós empreendemos na nossa vida de espírito, que é a nossa vida real. Intensificando-me a ansiedade, concluiu: é possível obter a você ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: solicito aqui a presença de Tobias antes que ele se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmeras retificadoras. Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo das nossas tarefas, facultando-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele bem-humorado. E se você deseja me acompanhar? Perfeitamente, respondi satisfeito. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Aí segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Nós temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação dos sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Vejam que interessante, né? Nós sabemos que toda coleção, toda colônia de regeneração, todo o trabalho de edificação do ser humano está envolto, evidentemente, no trabalho útil a toda uma coletividade. Então, ali, neste ministério, está localizada a fabricação dos tecidos, dos sucos e de diversos outros instrumentos e de diversos usos, fazendo com que o trabalho dignifique aqueles que se encontram em período de recuperação, fazendo-os evoluir no seu processo de resgate individual, ok? Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham, depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando-nos com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave. E, notando a minha estranheza, explicou solícito.
As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Como nós vimos nos capítulos iniciais, nas zonas inferiores, onde André Luiz permaneceu por cerca de 8 anos, em zonas de densidades escuras, de muita névoas, onde a clareza não existia propriamente, onde a realidade da sua visão espiritual estava presa ainda nas suas próprias imperfeições, fazendo com que a sua visão ficasse embaciada, né? E nós sabemos então que os espíritos que aí permanecem, e principalmente por longo tempo, não podem de imediato encontrar-se com uma luz resplandecente, não podem de imediato estarem em atmosferas que eles não suportariam. Por isso, a necessidade da instalação das câmaras de retificações em zonas praticamente quase que ao mesmo nível ali do umbral. Essa é a explicação que nos dá Tobias para André Luiz. E assim, com estas explicações, nós terminamos este capítulo e para o próximo vídeo nós teremos o capítulo seguinte, onde se intitula O Trabalho em Fim, onde André, sabemos, vai encontrar nas suas observações a oportunidade de servir e de servir humildemente, como nós veremos. Esta é nosso capítulo de estudo de hoje, espero que tenham gostado. E como sempre pedimos que nos auxiliem a fazer a divulgação do Evangelho de Jesus, da doutrina dos Espíritos, fazendo com que esses nossos vídeos possam chegar aos seus parentes, aos seus conhecidos e amigos, tá? E lembrando sempre que temos em paralelo a outra série de vídeos onde fazemos o estudo básico do Livro dos Espíritos, com comentários do próprio Emmanuel, através do livro Religião dos Espíritos, que se originou dos estudos do Chico Xavier e seu grupo lá em Uberaba, dos estudos do Livro dos Espíritos, onde, nas reuniões, Chico estudava algumas questões e, ao final de cada questão estudada, ele recebia mediunicamente a mensagem de Emmanuel, que comporia futuramente esta obra, A Religião dos Espíritos. Então, acompanhem e divulguem igualmente. E agradecemos a todos a assistência desses nossos vídeos. Muito obrigado e um beijo a todos.